Porque essa relação, ela conta muito da nossa relação com o mundo. Então, a gente ressignificar essa relação é um grande auxílio para a nossa relação com a ansiedade. Bem-vindas, mulheres do Instagram! Bem-vindas para vocês que estão ouvindo ao vivo, para quem assiste depois na gravação. Esse é um programa, Senhora Ansiedade, que tem como principal, que é composto de muitas lives, de uma série de lives. Se você está assistindo pela primeira vez, vá dar uma olhadinha. Todas as lives têm o objetivo de te proporcionar desafios, reflexões e ferramentas, o que é muito importante para que você possa lidar com a sua ansiedade. Eu sou Marília Castro e no episódio de hoje a gente vai trabalhar o seguinte questionamento, o seguinte tema: qual é a relação entre a sua mãe e a sua ansiedade? Falar de relações é algo muito importante quando a gente fala de trabalhar a nossa ansiedade, porque a nossa ansiedade, ela é fruto dessa inter-relação entre a gente e o mundo. Então, falar de ansiedade e não falar de relações é impossível. Então, assim, muitas relações são gatilhos, são fomentadoras de ansiedade. As relações com os pais podem trazer algumas ansiedades, as nossas relações sociais, as relações com a gente mesma. E a gente tem muita conexão no episódio 9, que a gente falou por que você não deve esquecer o teu passado. As relações amorosas são relações que também provocam, estão conectadas com a nossa ansiedade, pode estar conectada com a nossa ansiedade. As relações profissionais, as ancestrais, né, dos nossos ancestrais, das pessoas da nossa família que nos antecederam. E a gente falou muito sobre esse tema no episódio 8, que fala ansiedade como herança. Se você não assistiu, assista. E as relações, por exemplo, com a escola. Eu, no consultório, ouço muito relações, ansiedades que vêm da relação com a escola. Mas hoje a gente vai olhar especificamente para a relação com a mãe. A mãe não tem culpa de tudo, mas hoje a gente vai olhar amorosamente para essa relação com a nossa mãe. E por que ela é tão importante quando a gente fala de ansiedade, né? E a ansiedade aqui, a gente está falando de ansiedade para mulheres. A nossa mãe é a nossa primeira referência de mulher na nossa vida. E é ela que nos apresenta, assim como o pai nos apresenta o mundo, mas a mãe apresenta o mundo para nós a partir desse estar no mundo como mulher. Então, ela vai nos comunicar, ela vai nos apresentar todas essas experiências, crenças, comportamentos, referências, a partir da sua fala, das coisas que as nossas mães nos falam, mas também não só. Elas também vão nos apresentar pelos comportamentos delas, pelas escolhas delas, pelas inter-relações delas. Então a gente pode não ouvir certa coisa da nossa mãe, mas a gente vê ela interagindo no meio social e a gente capta isso, nela na relação conjugal, ela na relação com a nossa avó, com a mãe dela, ela na relação com a sogra, né? Então, essa relação, a figura da mãe, ela não é só como mãe, mas é ela também como esse primeiro lugar de identificação e de referência de ser mulher. E essa relação traz muitas bagagens. Além disso, ela quanto mãe. Essa nossa mãe também é essa pessoa que nos apresenta, como eu falei, o mundo através do vínculo. É um vínculo muito forte. O Bowlby,
é um psicólogo, um psicanalista que fala sobre o apego e o vínculo. Por exemplo, uma mãe que tem uma relação de ambiguidade nesse vínculo com o bebê, com a criança, ela é uma mãe que, e aí ambíguo quer dizer que ela não é clara entre o sim e o não, entre o cuidar ou não cuidar, ela sempre traz essa ambiguidade, fica confuso, sempre informações e comportamentos muito confusos, sem clareza, né? Nesse tipo de vínculo, no jeito de cuidar, no jeito de... Por exemplo, essa que ele chama do vínculo ambíguo, do apego ambíguo, é algo que traz muita insegurança para uma criança, porque a partir dessa relação, ela passa a não confiar no mundo. Ela fica sempre com essa sensação de confuso, e a criança começa a achar que ela não percebe bem, que ela não consegue interpretar e processar essas informações. Também, se é uma relação que tem muitas ausências, que tem muitos abandonos, se tem muita sensação de não ser reconhecida, também é uma relação que vai causar ansiedade. E também uma relação de superproteção. Tem o John Rosemond, que é um psicólogo que fala norte-americano que fala de parentalidade, e que ele fala que também o excesso de preocupação passa para uma criança, se é uma mãe super protetora, essa criança ela vai lidar com o mundo, a mãe está passando uma mensagem que esse mundo ele é perigoso, e ele não tem, muito perigoso, e não tem como essa criança ser protegida. Então a criança começa fica muito fixada no medo, e muitas vezes pode se paralisar, isso pode afetar o desenvolvimento emocional da criança. Além disso, por exemplo, uma mãe muito super protetora, aliás, é um exemplo que eu uso muitas vezes, aquela mãe que a criança chega com a lição em casa e a mãe tenta ali, no anseio de querer que a criança resolva logo aquilo, faz a lição de casa para a criança. Quando ela faz isso, a intenção dela é de amor, é de tentar tirar aquela criança da angústia, da dificuldade do processo de aprender. Mas ela, sem querer, está passando a informação, a crença de que aquela criança não é capaz de fazer aquela atividade. Então a superproteção também comunica, pode deixar essa insegurança de que a criança não é capaz. E isso também gera muita insegurança e ansiedade. Mas você pode virar e falar assim, só que se minha mãe não é ansiosa, a minha ansiedade pode ter alguma relação com a minha mãe? Sim. A tua mãe pode não ter um estado ansioso, mas, um quadro ansioso, ou não tinha, ou não tem, mas ela pode ter expectativas, podia ter padrões, crenças que enrijeciam e que não, por exemplo, não validavam algumas coisas algumas características suas, algum jeito de ser, ou até mesmo superproteção. É lógico que isso pode ser, a gente pode olhar como ansiedade, mas, por exemplo, muitas mães às vezes têm um medo específico ou têm uma expectativa específica. Então, nesse sentido, tua mãe pode não ter um quadro ansioso, mas certos comportamentos, certas formas de lidar com a filha, com o filho, pode sim, né? Se é um jeito, se há um padrão, se há uma expectativa rígida, isso pode sim gerar ansiedade. Então, não quer dizer que se eu tenho ansiedade e minha mãe não tem ansiedade, não tem um quadro de ansiedade, que não tem nada a ver a minha ansiedade com a minha mãe. Não, pode sim, nessas relações terem. E eu vou trazer aqui, por exemplo, eu lembro de um caso de uma cliente que eu atendi anos atrás e que a mãe dela tinha toda uma questão de olhar muito para a roupa,
tinha uma expectativa da filha se vestir daquele jeitinho, sabe? De uma menininha toda certinha, toda arrumadinha. E também tinha uma atenção muito forte, uma preocupação muito forte desde pequena com essa filha, de que ela engordasse. Porque eu acho que tinha ali, se eu não me lembro, eu não lembro muito bem, mas acho que tinha algum quadro de obesidade na família anterior e tudo tal. Então a mãe tinha essa super proteção. E essa menina, essa tensão demasiada da mãe sobre o corpo daquela criança, sobre as roupas, né? Sobre a expectativa da filha se vestir, de gostar de tais cores, fez com que essa menina se sentisse muito inadequada. E depois, já adulta, ela carregou essa insegurança, esse sentimento de inadequação e, portanto, toda uma ansiedade de como as pessoas iam olhar para o corpo dela, todo um conflito interno, porque ela queria se vestir de um jeito, ela se via de um jeito, mas tinha muito receio de como as pessoas iam lidar. Tudo isso criou uma profunda ansiedade depois na vida adulta de ver a mãe, que ela via viviam em cidades diferentes. Então, assim, quando ia para se ver a mãe, ela já ficava ali numa coisa, minha mãe vai olhar para o meu corpo, vai achar que eu tô assim, ou vai achar que tá assado. E também toda uma ansiedade com o próprio corpo, ok? Então, olha aí uma conexão da relação da mãe com a ansiedade de uma mulher, mas que tinha conexão da relação com essa mãe. Um outro exemplo que me lembro por exemplo, quando a gente tem uma relação de muita idealização dessa mãe, ou seja, eu tenho a imagem de que minha mãe é perfeita. E quando essa mãe é perfeita, e há muitos casos que eu já ouvi na clínica com relação a isso, há uma propensão de que eu também tenho que ser perfeita como a minha mãe, eu preciso dar conta de tudo, mas eu acho que eu não sou capaz de ser como ela, porque você não é ela. E muitas vezes, se depois essa mulher se torna mãe, pode vir um sentimento de muito medo e de muito auto-julgamento de não ser uma mãe tão boa quanto a mãe dela foi para ela. E normalmente isso é reflexo de uma imagem idealizada da própria mãe. Então é muito importante que a gente desmistifique essa mãe. Então a gente tem tanto uma ansiedade que pode vir, por exemplo, desse caso anterior que eu falei, de uma mãe que deposita muitas inseguranças e muitos olhares de expectativas sobre uma filha, mas tem também uma ansiedade que pode vir de uma mãe que se mostra sempre perfeita, que dá conta de tudo, de uma mãe que não tem vulnerabilidade. E se essa mãe passa essa imagem de ser perfeita, incrível, que aguenta tudo, que dá conta de tudo, isso também pode criar uma ansiedade. Isso é culpa da mãe? Não. E vamos falar disso mais pra frente. Você pode me perguntar, tá, e se eu não conheci a minha mãe? Ou não convivi com ela? Você vai pensar e levar em consideração aquela mulher que fez essa função materna, ok? Quem foi que fez esse papel na tua vida? Foi uma mãe? Você é uma filha por meio de adoção? É tua mãe. Quem fez? E às vezes tem pessoas, né, que acontecem de ter várias figuras maternas. Então, olha aí para ver qual que é quem é essa figura materna e faz essa investigação a partir daí. Eu lembro de uma cliente que ela foi criada pela avó e pela mãe, as duas ali, mas a avó tendo ali um cuidado muito mais presente por conta do trabalho da mãe. E essa avó trazia um quadro de uma oscilação muito profunda, um quadro mesmo psiquiátrico, de saúde mental,
de muita oscilação de humor. Ora, assim, num estado de mania, ora depressiva, enfim. Então, ela tinha muita oscilação de humor. E essa mulher, quando chegou no consultório, ainda menina, na adolescência ali, ela trazia muito uma fala do quanto essa ansiedade, essa oscilação dessa avó, que fazia uma grande função materna, tinha muita conexão com a ansiedade dela por conta de ser um ambiente, e às vezes a gente vê isso também em quadros de alcoolismo, de toxicodependência, ela nunca saber como que ela ia encontrar essa avó que tinha função materna para ela, ou seja, é como se esse ambiente de casa a qualquer momento pudesse virar, pudesse mudar dos extremos. Então ela ficava sempre num estado de constante alerta, essa insegurança, esse medo, essa ansiedade fazer ela se manifestava num tom de constantemente alerta. A qualquer momento ela não conseguia estabelecer uma confiança, né? E era uma relação de muito amor. Por que é importante a gente olhar para esse relacionamento com a mãe para ajudar na nossa ansiedade? O que é olhado é curado, é reconhecido, e o quanto é importante, até lembrando os exemplos que eu trouxe, a gente olhar para nossa mãe, assim como a gente olhar para todas as pessoas, mas começar pela nossa mãe, integrando os aspectos de luz, os aspectos positivos, inspiradores, que a gente ama, e também os aspectos de sombra, que são esses aspectos desafiadores, que geram desconforto nessa relação. Ter esse olhar mais integral, mais inteiro da nossa mãe, a torna mais real e também faz com que é primordial que a gente também acolha e reconheça esses aspectos em nós. Muito da nossa ansiedade é por um movimento da gente não aceitar certos aspectos em nós, da gente não ser acolhedora, da gente temer a análise e o julgamento dos outros. Então é muito importante que a gente volte nessa relação materna, porque essa relação, ela conta muito da nossa relação com o mundo. Então a gente ressignificar essa relação é um grande auxílio para a nossa relação com a ansiedade, né? Para trabalhar a nossa ansiedade. Agora, não é somente a mãe, né? A gente também, não vamos dizer aqui que a mãe, né, a figura da mãe, é a que toma conta total das causas da nossa ansiedade. Não. Como eu falei lá em cima, comecei a live falando disso, muitas relações podem ser gatilhos para a nossa ansiedade, podem causar ansiedade. E também a relação do pai também, com o pai também é uma relação importante. Mas para nós mulheres, como eu falei, a relação da mãe, ela traz tanto essa questão de ser essa pessoa, assim como o pai, que apresenta o mundo, mas também essa que apresenta o mundo enquanto mulher, e o que é ser mulher. Então, muitas crenças, é uma bagagem muito maior, porque tem um campo, um lugar de identificação muito forte, maior, que a gente tende mais a entrar nesse campo de identificação. Porque que é importante a gente investir um tempo nessa relação. Lembrando que a gente vai fazer, eu esqueci de falar no começo da live, a gente vai fazer uma vivência sobre a relação com a mãe, então fiquem aí. Por que é importante a gente investir um tempo para revisitar essa relação materna, né? Tem muito a ver com o nosso equilíbrio da vida, com a gente revisitar a nossa relação com o mundo a partir dessa mãe e identificar possíveis repetições e possíveis compensações ou oposições. O que eu quero dizer?
Lembra que eu falei que a gente precisa reconhecer, curar, elaborar, integrar essa imagem materna. E o quanto, quando a gente não faz isso, a gente tende ou a repetir, fazer o mesmo, ou a compensar, né? Se eu não, por exemplo, se eu me sentia que a minha mãe não me deu atenção, eu fico tentando compensar e ser extremamente amorosa e ficar indo atrás desse amor, ou uma oposição. Então eu quero fazer o extremo oposto da minha mãe. E todos esses caminhos, eles podem ser reativos. E muitas, o que quer dizer reativo? Eu agi impulsivamente sem a consciência, sem consciência da minha ação. E muitas vezes eu posso estar, principalmente no caso da oposição, eu quero tanto ser diferente da minha mãe, que é como se eu estivesse vestindo uma camiseta, a mesma camiseta do lado do avesso. Então, ou idealizando tanto ela, que eu quero ser igual, ou inconscientemente repetindo. Então, é muito importante, por isso que é importante a gente depositar energia de olhar para essas relações, para essa relação com a figura materna. Mas você pode estar pensando, mas Marília, só de pensar na relação com a minha mãe eu já fico ansiosa. O que eu faço? Não fuja. Se você está ficando ansiosa só de pensar na relação com a tua mãe, quer dizer que aí tem muita bagagem. E se você também está falando, não, imagina, minha mãe não tem nada a ver com isso, também não fuja. Acolha. Lembra? A ansiedade é igual a medo. E medo nos evoca quando a gente se depara com o desconhecido. Então, quer dizer que você precisa conhecer mais dessa mãe, dessa sua relação com ela, ou talvez esclarecer coisas que ainda estejam obscuras. Qual que é o perigo de você não olhar para essa relação? Repetição, compensação e oposições. Isso vai te causar danos, dores, e talvez emperrar algumas relações na tua vida e causar mais ansiedade. Como que você faz para olhar para essa relação entre a tua mãe e a tua ansiedade no teu dia a dia? Comece a deixar a tua associação com esse tema. O que parece que minha mãe fazia que tem conexão com esse meu sentimento de hoje? Por exemplo, se a sua ansiedade ela aparece, por exemplo, no momento em que você vai ter interações sociais. Como que era lá atrás quando eu ia ter interações sociais? Minha mãe ficava falando, o que ela falava? Ou qual que eram os preparativos, né? Ela ficava falando, olha, você vai se comportar, hein? Não fala isso, não fala aquilo. Não sei. Perceba, brinque um pouquinho, sem tanto compromisso, assim, deixa a tua mente navegar o que parece que minha mãe, né? Que as falas dela, que os comportamentos dela comunicavam sobre essa minha ansiedade de hoje. Porque assim, a nossa ansiedade, essa insegurança, alguns medos podem ter sido desenvolvidos nessa relação com essa mãe, ou podem ter sido herdados, ou seja, essa mãe já trazia medos e ela apresentou o mundo com esses medos. Então, é muito importante que a gente navegue e se pergunte, sabe? Permita-se, o que essa minha mãe, por exemplo, essa minha ansiedade sobre esse tema, o que minha mãe me apresentava sobre esse tema? Como ela a ansiedade de aprender, como que era, por exemplo, pessoas que têm muita dificuldade de lidar com habilidades, de desenvolver habilidades novas, né? Medo de não aprender algo novo. Como que era quando eu chegava em casa com alguma atividade nova, como essa mãe reagia? Né? Quando eu estava com alguma dificuldade, eu perguntava, você não perguntava, por que eu não perguntava? O que parecia que minha mãe ia reagir? Como?
Qual que é o momento certo da gente olhar e se debruçar para a relação com a nossa mãe? Sempre, a qualquer momento. E o que a gente pode inserir na nossa rotina para tornar mais consciente essa relação entre a nossa mãe e a nossa ansiedade? Diferenciar o comportamento da intenção. Quando eu começo a ouvir a live, eu começo a achar que, meu Deus do céu, né? A Marília tá falando que minha mãe é a grande responsável, a vilã dessa história. Não, não é. E você, se tem filhos, também não vai ser com os seus filhos. Mas o que acontece, por que a gente tem traumas? E aqui eu tô falando de traumas relacionais e não de traumas tão profundos, né? De casos de negligência, de abusos. Porque a gente vê comportamento, o que é visível para nós é o comportamento. A intenção, ou seja, o propósito desse comportamento, o que está por trás desse comportamento, normalmente não é visível. Então, muitas vezes a gente tem registrado, a gente acessou o comportamento que a nossa mãe teve com a gente, que foi fomentador de ansiedade, mas a gente não sabe a intenção que ela tinha por trás. E às vezes a intenção pode ser de amor. Grande parte das vezes é. Então é muito importante que a gente, para tornar essa relação cada vez mais consciente, que a gente comece a esclarecer. Já que a intenção ela não é visível, eu muitas vezes preciso conversar, clarear, perguntar. E por isso que é tão importante a gente, o processo de trabalhar essa relação com a mãe em prol de trabalhar nossa ansiedade, é esclarecer, é um revisitar que tem a possibilidade de esclarecer, porque a ansiedade, ela se dá muito de coisas que ficam ali numa sensação de sombra, de não vulnerabilidade. Vamos vivenciar um pouco? Vamos expandir essa percepção, essa conexão da nossa ansiedade com a nossa figura materna, a partir agora não só mais da nossa mente, do nosso racional, mas também usar o nosso corpo, as nossas sensações, as nossas emoções, as nossas memórias para nos auxiliar e expandir a nossa compreensão sobre esse tema, qual que é a relação entre a nossa mãe e a nossa ansiedade. Então, toma um lugar aí tranquilo, em que você possa sentar, se sentir confortável. Feche os olhos, respire profundo. E a cada respiração, vai convidando o teu corpo a pesar sobre essa cadeira, sobre o sofá, sobre a cama e onde você estiver. Relaxa os pés, as pernas. Respira, puxa o ar e quando soltar o ar, relaxa o quadril, deixa ele pesar sobre onde você está. Puxa o ar e ao soltar relaxa o abdômen, o peito. Respira profundo, puxa o ar, contrai os ombros e quando soltar o ar, relaxa, solta os ombros, relaxa braços e mãos, cabeça, pescoço. E imagina teu corpo todo relaxando com uma respiração bem profunda, desde o topo da cabeça até a ponta dos pés. E respirando bem profundo, você vai se ver numa trilha. Imaginar uma trilha, um lugar com muita natureza,
uma floresta com muito verde. Você descalça, caminhando nessa trilha. E então você começa a sentir um cheiro de mar. E quando você vê essa trilha, desemboca numa praia. Uma praia deserta, muito bonita. Perceba as cores, o clima, a natureza, a paisagem. Olhe o mar. Contemple-o. E então, nesse lugar, andando sobre a areia, sentindo ela nos seus pés, caminhe, lembrando e acessando a sua ansiedade, essa ansiedade mais comum que te acomete com mais frequência. E caminhando, lembrando dos pensamentos que essa ansiedade traz, das emoções, das sensações no teu corpo, lembrando. Não sentindo, lembrando. E então você vai caminhando e você avista que essa praia ela faz uma pequena piscina natural com muitas pedras em voltas, pedras grandes. E você decide se aproximar, caminhando. E quando você chega nessa piscina natural, você encontra a tua mãe. E ela está ali. E então, você se senta perto dela. Trazendo a memória da sua ansiedade com você. E olhando bem aos olhos dela, perceba o que o olhar dela perceba se há algum medo, o que a presença dela aí te conta sobre a sua ansiedade. Pergunte, se você tiver alguma pergunta, pergunte. Esteja com ela nesse momento de proximidade, intimidade, abertura. E confie na tua percepção sutil das respostas que ela vai te trazer. Então, perceba se você quer pedir algo a essa mãe. Permissão,
um ato de afeto, perdão, qualquer pedido. Reconhecimento. Reconheça você também. Olhe para ela, para além de mãe, enquanto mulher, enquanto criança. Criança que um dia ela foi. E também perceba se ela te faz algum pedido. Deixe a sua mente, o seu coração te levar sobre esses últimos momentos com ela aí nessa piscina natural, na presença dessas águas, dessa natureza. Seja espontânea. E então, despeça-se dela. Perceba que mensagens, que informações você acessa. Então volta a caminhar pela areia, olha o mar. Toma a tua caminhada de volta para aquela trilha. Sinta o cheiro das folhas. Pouco a pouco, trazendo a sua presença para aqui agora, para essa cadeira, para esse sofá, para essa cama que acolhe o teu corpo, respirando profundo e trazendo com você uma mensagem, uma informação, uma imagem. E pouco a pouco abrindo os olhos, voltando, respirando profundo no teu tempo. Abrindo os olhos, mexendo o corpo. E lembre-se, tua mãe foi a primeira referência de mulher que você teve. Talvez para se acolher, para aceitar certos aspectos em você, para se permitir ser vulnerável. Talvez você precise resgatar, olhar, revisitar a imagem dessa mãe. E muitas vezes a gente está falando de uma imagem, porque é uma perspectiva que você tem dessa mulher, que é tua mãe. E a gente precisa mais e mais revisitar essas imagens e expandir a nossa percepção. E olhar essa mãe para além de mãe, porque ela é também mãe. Olhar para ela, reconhecer as vulnerabilidades, luzes e sombras, é um caminho muito importante para você também fazer o teu processo de se reconhecer, de se amar, de se permitir. E esse é um caminho muito importante para você lidar com a tua ansiedade. Obrigada, até a próxima!